Graça e paz em Cristo Jesus. Muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso retorno de Simplesmente Servos e Servas, em nossa terceira temporada. Hoje temos a alegria e o prazer de recebermos a nossa irmã Vilma. Muito bem-vinda, muito obrigado por sua participação conosco. É uma alegria muito grande recebê-la, minha irmã. A alegria é minha, o prazer é meu de estar mais uma vez aqui com vocês. Muito obrigada pela confiança e por nos ter convidado. Ok. Vilma, nos fale um pouquinho sobre você, sua família. Bom, eu frequento a Igreja Batista do Meia já há 35 anos, né? Minhas filhas chegaram lá, meninas bem jovens. Hoje já estão casadas, eu já tenho 5 netos. E eu atuo como coordenadora das Mulheres Cristãs em Missão da nossa igreja, um grupo muito bom, muito bonito, muito trabalhador. E também eu sou vice-presidente da União Feminina Missionária Batista Carioca e do Brasil. Muito bem. Viu, eu cheguei um pouquinho depois de você aqui na igreja. Mas eu lembro que antes mesmo de você estar ali à frente, né, desse ministério com as mulheres na igreja, você trabalhou na área social. Fala um pouquinho dessa época. E era uma área muito ativa, atendeu muita gente. Muito ativa a área. Nós atendíamos muitas pessoas, nós tínhamos semanalmente reunião com essas pessoas que vinham. Nós aproveitávamos, quando vinham pedir alguma coisa, nós aproveitávamos para orar por essas pessoas. Inclusive, o trabalho cresceu muito, que nós precisamos alugar uma casa perto da igreja. Isso. E ali nós transformamos aquela casa em várias salas de atendimento. Nós tínhamos dentistas, psicólogos, médicos, e era um trabalho maravilhoso, maravilhoso mesmo. Foi a base da primeira organização social da igreja, né? Foi a base. Começou ali. Começou ali. Um tempo de muitas histórias e histórias muito ricas, né? Inspiradoras. E você sabe que eu encontro alguns moradores de rua que ainda me chamam pelo nome. Isso é gostoso, assim. Alguns já saíram dessa situação, mas outros permanecem. Muito bom. E, além desse trabalho que você tem, né, com as mulheres, que já tem uma longa história, você também atua como diaconisa, né? Atuo como diaconisa. É interessante que quando eu fui convidada, falei, não, diaconisa? Não. E a pessoa que me convidou falou, não, vamos orar, né? Vamos orar. E eu, pastor, eu amo servir. Amo servir. E o diaconato, para mim, tem sido assim um baluarte na minha vida. Eu gosto de ser instrumento de Deus nas mãos da pessoa. Eu acho que está ligado a assistência social com o diaconato. Eu gosto muito e faço com muito amor. Eu lembro quando nós tínhamos esse atendimento lá na igreja, você praticamente quase todos os dias você estava lá. Verdade. Começou numa salinha ali do lado do módulo infantil. Isso mesmo. Né? Fizemos várias divisórias ali e apertadinhos. Depois nós fomos para aquela casa da rua ao lado também. Isso. E trabalhávamos ali todos os dias. Então, eu posso testemunhar da sua ação, né, de atender e de servir ao próximo. E, aliado a isso, o trabalho com as mulheres, né, desde antes era a mulher cristã. Teve vários nomes. Vários nomes. Você tem história, né? Antes da MCA, Sociedade Feminina, Sociedade de Senhoras, MCA, MCM, e nós estamos aí. Vamos ver por quanto tempo, né? Qual vai ser a nova nomenclatura, né? Mas fala um pouquinho dessa sua trajetória.
os desafios que, né, foram enfrentados, ou os desafios que você, né, percebe hoje nesse ministério, não só no contexto da nossa igreja, né, é importante a igreja conhecer, mas no âmbito nacional. Você tem transitado, né, no âmbito local, né, na igreja, no regional e no nacional. Fala-nos um pouquinho dos desafios, os teus sonhos, expectativas. Teve um tempo que eu trabalhava fora, né, como assistente social, e não tinha assim oportunidade de estar às terças-feiras nas nossas reuniões. Mas depois o tempo foi passando e eu consegui conciliar o meu horário com as reuniões da MCM e passei a frequentar. E eu sou uma pessoa muito observadora, né? E eu, então, comecei a observar aquelas mulheres e aquele lugar onde várias líderes, grandes líderes, passaram por ali. Sim. Muitas líderes. E eu comecei, então, a aprender com elas aquilo. Estava no meu coração. E um dia, né, me indicaram para coordenadora, que antes era presidente. Presidente! Então, coordenadora. E, olha, pastor, eu tenho o quê? Uns 12 anos que eu estou ali à frente. E foi ali que eu cresci como mulher cristã em missão. Por isso que eu estou na nacional e na do Brasil, porque foi através de currículo. Mandaram o meu currículo para lá, elas analisaram e eu estou lá. Agora o método vai mudar, que vai ser eleição mesmo, novamente, né? Porque a do Brasil principalmente vai mudar e vai ser por voto. Uma expectativa ou um sonho ainda nesse ministério? Vamos lá. Olha, eu quero sempre o melhor. Né? O senhor está vendo lá o nosso trabalho, tem crescido muito, muito. Eu procuro com que as mulheres elas se amem, se preocupem uma com as outras. Eu trago muito amor para dentro das nossas reuniões. E o meu sonho é aquele de ver cada vez mais as mulheres trabalhando na obra de Deus, porque nós sabemos que o grupo de mulheres são muito grandes nas igrejas. Maioria, hein? Nas igrejas. E a coisa assim que me faz trabalhar mesmo com aquela vontade é o reconhecimento de vocês, da igreja, o valor que dão à nossa organização. Isso nos faz trabalhar cada vez melhor. E puxar. Eu chego na igreja todos os domingos e o meu marido sabe, eu deixo ele sentado no banco e vou cumprimentar todas as mulheres, conhecendo ou não conhecendo, para trazer para o nosso meio. E nós temos conseguido trazer muitas mulheres. Amém. Outra marca muito forte da MCM hoje, né? Desde a época da sociedade feminina, é o trabalho de missões, com as viagens, né, missionárias. E talvez algumas mulheres da igreja ainda não conhecem um pouquinho esse lado, né, da organização. Fale-nos um pouquinho dessas viagens. Olha só, eu faço viagem missionária desde o tempo da diaconisa Orma Lemos. Que mulher valorosa, que mulher valorosa. E eu aprendi muito com a Orma. Como eu disse, eu sou observadora. E eu ia nas viagens. Aí eu já tinha oportunidade de sair e passar aqueles 10 dias viajando com a Orma. E lá eu pude aprender muita coisa. Naquelas aventuras. Eu chamo de aventureiras. As aventureiras do Senhor. Porque nós somos mulheres plenas já, com uma certa idade, e nós viajamos de ônibus. Nós não queremos viajar de avião, porque
a nossa bagagem é muito grande. Então, a gente leva muita coisa no ônibus. E a gente vai evangelizando, onde o ônibus para, a gente forma um grupinho, começa a cantar, distribui folheto, fala do amor de Cristo para as pessoas. Isso é tão gratificante, porque muitas mulheres são sós, não tem ninguém. Então, quando surge essa viagem missionária, elas ficam eufóricas, e nós vamos fazer uma viagem em novembro. Isso. Então, praticamente o ônibus já está mais da metade com essas mulheres. Deixa eu dar uma ajudinha. Quando ela falou que o ônibus, né, vai com muita coisa, são roupa, calçado, material de higiene, material dental, né, para as crianças. Isso, então, material escolar, isso. Muita coisa nós levamos. Então, isso é muita coisa. O bagageiro do ônibus vai naquela de não cabe mais nada. Não cabe né? mais nada. Então já fica até um convite, né, para você que nos acompanha agora. Próximo da viagem, normalmente elas fazem um apelo, né, à igreja para a contribuição desse material. Então você já sabe para que é usado esse material. Então, em cada cidade que elas param, esse material é distribuído e a maior parte, sim, fica para a localidade final, né? Mas é uma aventura, E podendo ir, o convite está feito, né? Está feito. Mas teve um momento da sua vida em que você passou, digamos, o deserto no ponto de vista da saúde, né? E muita gente assim não sabe, porque te vê ali fazendo, acontecendo, e você com gás, e não sabe, não conhece esse momento da sua vida. Conte-nos um pouquinho dessa sua experiência. Um pouquinho. Eu já trabalhava com as mulheres, e quando nós descobrimos que eu tinha um câncer no intestino, foi um choque, né? Um choque muito grande, mas eu me apeguei ao Senhor e disse para o Senhor, né? Tem pessoas que acham engraçado. Eu disse: Senhor, me deixa pelo menos eu ver a minha primeira neta, porque a minha filha Vládia estava esperando a minha primeira neta. E durante o tratamento todo, fiquei muito mal, muito magrinha, né? Me afastei um pouco, mas em casa eu ia para debaixo do chuveiro e eu chorava ali, porque eu não queria que a minha família me visse chorando, né? Mas eu chorava aos pés do Senhor. E eu dizia para Ele: Senhor, me dê mais uma oportunidade, porque eu quero te servir cada vez mais. E foram assim 6 meses depois da cirurgia, uma cirurgia bem grande, porque era de intestino, uma cirurgia bem grande, e depois eu continuei fazendo o tratamento, e 5 anos depois eu fui dada como curada. Amém. E então, a minha neta hoje está com 18 anos e eu vi mais 5 netos. O Senhor me deu essa oportunidade. Todos integrados na igreja. Que maravilha! E eu não recuso nada. Eu digo: Senhor, se veio às minhas mãos, eu prometi ao Senhor e estou aqui. Glória a Deus. Eu agradeço muito ao Senhor. Amém. E à minha família. Amém. E como é importante, Vilma, nós conhecemos essas histórias para vermos, né, a bondosa mão de Deus em nos acompanhar, né, nesses momentos de dificuldade. Isso é muito rico. Muito rico. Eu espero que essa sua experiência possa servir de conforto, de consolo e de ânimo, né, para pessoas que possam passar pela mesma situação, né? Eu sou uma prova do milagre de Deus, porque às vezes você escuta alguém contar uma coisa, né? Você não viu, não sabe, mas você crê.
pela fé. Mas ali eu posso contar para as pessoas, porque aconteceu comigo. E Isso eu é fico muito imaginando gostoso. como isso marca a vida dos netos, né? Das netas, do Marca. neto, né? Ao contar essa história, isso fortalece a fé, né, de cada uma delas, de cada um deles, né? Fortalece. Amém por isso. Amém. Irmã Vilma, você gostaria de enviar uma mensagem assim para a nossa igreja, nossa família Ibemeyer? Eu gostaria, né, de falar para todos, mas eu gostaria nesse momento de falar para as mulheres o seguinte: nós somos mulheres cristãs em missão. E a nova nomenclatura, que já tem uns 3 anos, da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que abrange, né, a carioca e abrange os DEFENs de todas as igrejas. Então eu gostaria de convidar você para que você se integrasse à nossa organização. Não só da Igreja do Meyer, mas da igreja que você frequenta. Por quê? Porque nós temos reuniões para crianças, mensageiras do rei, que nós organizamos na nossa igreja. Novidade! Nossas mensageiras do rei são meninas de 9 a 16 anos. E nós temos mais ou menos em nossa igreja 40 meninas que estão assim maravilhosas, aprendendo a palavra e os hinos. E foi assim no nosso aniversário de 107 anos da MCM. Aquelas meninas se apresentaram com uma coreografia linda, linda. Então eu quero convidar você jovem, você mulher mãe, mulher singular e mulher plena. Vocês podem se reunir, fazer as suas reuniões, mas dentro da MCM, nós, as plenas, vamos apoiar todas, porque nós gostamos de novidade, de transformação. Nós somos plenas, mas nós somos as jovens que deram certo. E o meu convite é assim: nos procure muito, porque nós vamos ajudar, como estamos ajudando as mensageiras do rei. E dizer para você, igreja, que sempre nos apoia, pastor Pedro sempre nas viagens, nos cede as literaturas, e a gente, eles estão sempre abertos para ouvir, né, as nossas questões, e isso é muito bom, isso nos fortalece cada vez mais. Bom, eu fico feliz em poder cooperar com o trabalho. Bem, querida família Ibemeyer, e você que, não sendo, né, da nossa família, da nossa membresia, mas tem nos acompanhado, a nossa alegria em compartilhar esse momento com você e revelar o quanto a Igreja de Cristo ela tem possibilidades de trabalho, de serviço para todos, né? Homens, mulheres, de todas as faixas etárias. Então fica o nosso convite para que você participe desse movimento, você participe do servir ao próximo através de uma comunidade de fé. E Deus nos permitindo, nos encontraremos em mais um Simplesmente Servos e Servas.